Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos, nossos irmãos que nos assistem, amigos que estão logados agora na nossa live aqui da Comunidade Cristã da Graça. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom, irmãos, hoje a nossa live com a doutora Priscila, essa irmã tão amada e que sempre se dispõe a estar trazendo temas importantes para nós, para a comunidade em geral. Nós estamos com ela hoje. Ela vai estar falando sobre o caos emocional na pandemia. Mas antes, eu gostaria de dar alguns recados para que ela possa discorrer o assunto muito abençoado nessa noite. Meus irmãos, que Deus abençoe muito você nessa noite. Doutora Priscila, que Deus conceda graça e que possa usar, como sempre, muito a vida da irmã. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, né? Falando de um tema tão importante frente a tudo que nós temos passado, né? Poder falar dessa questão da nossa saúde mental, das nossas emoções frente a essa realidade é muito bom. E quando eu falo nossa saúde mental, é porque nos últimos tempos a gente tem compartilhado de sentimentos muito parecidos, muito semelhantes, e isso tem nos tornado muito iguais, né? Então, se a gente for ver, todos nós, em algum momento nessa pandemia, já sentiu medo, angústia, aflição, excesso de preocupação, também o emocional balançado, tem dia que se preocupa mais, outros dias menos. Então, esses sentimentos nos tornam muito parecidos, né? Porque, querendo ou não, todo mundo já sentiu isso em algum momento nessa pandemia, né? E essas emoções são muito esperadas e precisam ser acolhidas por nós, né? São muito comuns a gente sentir tudo isso, porque a gente está vivendo uma ameaça real, né? Porém, a gente tem que ter um equilíbrio frente a todo esse turbilhão de emoção. Não adianta a gente entrar em pânico, até porque o pânico não nos ajuda. O pânico, ele nos paralisa, né? O pânico, ele gera no nosso corpo um excesso de liberação de várias endorfinas, que é como se ativassem para o nosso corpo picos de alerta, de estresse, de que algo está para acontecer. E tudo isso, de forma crônica, por um período prolongado, acaba até diminuindo o nosso sistema imunológico. E hoje o que a gente menos precisa é que o nosso sistema imune caia, né? Hoje o que a gente precisa é ter um bom sistema imune, porque caso a gente venha se contaminar e pegar o Covid, a gente precisa estar com uma boa saúde para combater o vírus, né? Então não adianta entrar em pânico. O pânico, estourar a boiada, né? O negócio desesperar, não é por aí, né? A gente precisa ter um equilíbrio, porém, também não adianta a gente entrar numa fase de negação, né? Fingir que está tudo bem e que nada está acontecendo, não é por aí. A gente precisa ter um equilíbrio emocional frente realmente a tudo o que nós estamos passando. E esse medo de adoecer, o medo de perder alguém querido, o medo de algum familiar ou algum amigo, algum conhecido pegar a doença, é muito comum, né? O medo da perda, o medo da doença em si, né, gente? É uma sensação de falta de controle da situação, de você estar doente hoje e você não sabe o que vai ser da semana que vem, né? E essa falta de previsibilidade aumenta a nossa ansiedade. Nós, seres humanos frágeis, que temos uma necessidade de estar no controle de tudo, quando a gente se vê assim, a gente percebe que a nossa ansiedade aumenta, né? Os nossos pensamentos ficam acelerados, não param, a gente não para de pensar, então intensifica o nosso nível de ansiedade. E não só esse medo de adoecer, não só o medo do Covid, né? Mas as preocupações financeiras têm assolado muito, porque junto com a pandemia vem essa questão financeira. Hoje a gente percebe que as coisas têm um custo muito maior, o ganho não aumentou, né?
Parece que as contas não fecham mais, o desemprego aumentou, a gente tem visto famílias necessitarem do básico, né? Então essa questão financeira, essa crise em si, assola e desequilibra muitas casas e muitas famílias. E se a gente não tiver o cuidado, às vezes problemas conjugais dentro de casa começam a acontecer como uma consequência também de problemas financeiros. E aí vira uma bola de neve, né? E não só a questão financeira e esse medo do adoecer, né? Mas a gente percebe que essa mudança de rotina não é fácil para ninguém. A gente percebe que estar em casa, evitando você de abraçar, de ter aquele contato pessoal com as pessoas, isso nos abala. Já existe um índice muito assim que tem mostrado que até muitos homens em casa têm aumentado a questão da ingesta de bebida alcoólica. As mulheres têm se sobrecarregado demais pela questão de ter que associar o trabalho, às vezes com os afazeres domésticos que aumentaram, o trabalho com as crianças, com os filhos, né? O cuidar de estudos. Então, essa sobrecarga na mulher também não tem sido fácil. Outra coisa dos nossos idosos, eu tenho acolhido no consultório muitos idosos que estão sofrendo emocionalmente porque foram afastados às vezes de netos, de família, e se você for ver essa questão de netos para os avós é muito importante, né? Essa coisa de contato com as crianças é muito importante, com os filhos, e de repente tentam um contato, mas não pode abraçar muito, não pode beijar, né? Então isso para os avós tem pesado muito. Eu tenho acolhido muitas vozinhas que têm queixado disso, da falta dos netos, né? Outra coisa é aquela coisa em cima dos idosos, que você é de risco, você não pode sair, você tem que tomar cuidado. Imagina, gente, você viver um ano nessa pressão que você é de risco e que a qualquer momento algo ruim pode acontecer em você, por você. Então é difícil, né? Então a gente vê todo mundo sendo exposto a um estresse maior, a um desgaste emocional maior, independente de se é idoso, criança, adulto, né? A gente tem percebido que as nossas crianças têm ficado expostas muito mais a esse mundo virtual, a celular, a jogos, a computador, a televisão, então assim, esse isolamento das crianças, de outras crianças, o adolescente tem sofrido muito. Essa semana até conversei com uma psicóloga que a gente trabalha em parceria e ela estava me falando como essa pandemia tem judiado dos nossos adolescentes. Adolescente tem necessidade de adolescente. É uma fase que eles se identificam muito, eles precisam estar em contato com outros adolescentes. E aí acaba vivendo essa fase que não, precisamos nos isolar. Então não tem sido realmente fácil para ninguém, né? E aí se você fala assim, e aí? Então como cuidar da nossa saúde emocional frente a essa realidade que a gente tem vivido, né? E uma das coisas muito importantes é a gente tem que ter cuidado com esse bombardeio de informações que a gente tem submetido. Então, aquela necessidade de você estar checando a todo tempo redes sociais, WhatsApp, sites, verificando notícias, televisão. Então, essa exposição a todo tempo a notícias relacionadas à pandemia, a crises financeiras, isso não te faz bem. Isso só aumenta essa aceleração dos seus pensamentos, aumenta a sua ansiedade, isso não te acrescenta. Então, tenha um filtro ao receber tanta informação. Coloque horário específico para você ir escutar e acolher novas informações. Sabe aquela coisa de você no WhatsApp, ai, fulano está com Covid, ciclano está internado, não sei quem foi entubado. Gente, isso tudo tira a paz de qualquer um. Eu não estou falando para a gente se alienar da realidade, não é isso. Mas a gente precisa colocar horários específicos para ficar a par dessas notícias. Porque se você submeter o seu dia todo a essa exposição contínua de notícias ruins, não há emocional que aguente. Então coloque momentos específicos para você ficar a par da realidade e não a todo tempo, tá? Outra coisa
é você se engajar com rotinas, né? Com atividades rotineiras. Coloque um horário específico para você acordar, para você comer, para você dormir. Você precisa trabalhar com horários e com uma rotina. O nosso cérebro, quando ele está por dentro do que vai acontecer já já, isso diminui o nível de estresse e ansiedade. Então, se você começar a trabalhar aqui no seu cérebro, olha, de manhã faremos isso, à tarde faremos aquilo, você diminui o seu grau de ansiedade e você protege a sua saúde mental. Então, faça uma rotina, tenha horário para trabalhar, tenha horário para fazer uma atividade física, para ter um momento de lazer, né? Para você cuidar de uma planta, fazer um artesanato, ter momentos prazerosos em casa com a sua família. Então, cultive isso. Não fique só na questão de trabalho e as obrigações fixas, mas cultive momentos prazerosos, né? Momentos de lazer, momentos de escape, de descanso. Isso é importante. E eu retomo na questão da atividade física. Você não pode abrir mão disso, isso é importante para você, para diminuir o seu nível de estresse, para proteger a sua saúde mental de adoecer. Assim, você melhora a tua imunidade, o seu sistema imune, você melhora a sua qualidade de vida, né? Outra coisa importante é você cuidar dos seus pensamentos, né? A gente tem percebido que se você bobeia, a sua cabeça começa a pensar assim: e se eu pegar Covid? E se eu for mandado embora do trabalho? E se a empresa que eu trabalho quebrar? E se? É tudo e se? São coisas que você já vai lá na frente e você sofre antecipadamente por uma coisa que não é real, que ainda não aconteceu. Você antecipa um problema desnecessariamente. Até você que está com Covid, viva um pouco a realidade sua. Porque às vezes você está com Covid e você já pensa assim: e se eu piorar? E se minha tomografia vier com não sei quantos % do meu pulmão tomado? E se eu for para UTI? E se eu precisar internar? É muito e se. E eu sempre falo para os pacientes e para as pessoas, meus amigos e colegas que estão por perto: gente, vamos pensar agora. Qual é a realidade atual? As coisas estão sob controle? Você está saturando bem? Você está doente agora ou não? Qual que é a realidade agora? Você tem dinheiro hoje para pagar o básico, para comer, para pagar isso, aquilo? Como que está a situação atual? Não tente antecipar coisas da semana que vem, problemas que você não sabe se realmente vão acontecer. Então, é aquela coisa que a gente sabe que está na Bíblia, né? Já basta o mal de cada dia. Vamos viver um dia de cada vez, para que a gente possa proteger a nossa saúde mental também, né? Outra questão que está muito ligada com o que o André falou no começo: ajude o próximo. Nós precisamos servir e cuidar um dos outros, né? Nós estamos vivendo uma fase que você precisa acordar de manhã e pensar assim: o que eu posso fazer hoje por alguém, né? Sabe, você servindo, você cuidando, você ajudando alguém, você se sente útil, produtivo, isso te faz bem e você com certeza vai fazer um diferencial na vida de alguma pessoa. Então, nós estamos vivendo uma fase que a gente precisa ter empatia, a gente precisa servir, cuidar, ser generosos, sabe? Compartilhar. A gente precisa disso, né? Então, observe ao seu redor, sabe? Tenha sensibilidade de ver quem está precisando e estenda a mão, né? Às vezes, não é só uma doação de um alimento ou de alguma questão de recurso financeiro. Às vezes, é uma ajuda emocional, é um apoio ou um suporte emocional. Às vezes é uma mensagem que você manda para a pessoa para saber como ela está, se ela está bem, né? A gente cuidar um dos outros. E cuidar também, gente, de muitas famílias que estão sendo acometidas pelo Covid, tá? A minha casa, nós passamos pelo Covid, né? Eu tive Covid e eu posso dizer por mim, assim, como que foi emocionalmente. A princípio, você recebeu um teste positivo de Covid, gera muita apreensão. Eu creio que a maioria das pessoas que pegam um teste positivo de Covid, você fica com medo, você fica com receio.
vem na sua cabeça, e aí, o que vai ser do meu dia de amanhã? Como será que vai estar minha saúde na semana que vem? Como será que eu vou evoluir, né? Muitas vezes a gente acaba tendo insônia, não consegue dormir, na nossa cabeça passa um turbilhão de coisas, né? E aí que existe a necessidade desse suporte de outras pessoas, né? Uma pessoa que está com Covid, gente, ela sente muita indisposição. Às vezes ela não consegue levantar para cozinhar, para fazer uma comida. Tenha a iniciativa de levar um bolo na casa da pessoa, deixa ela na frente, sabe? Tem iniciativa de fazer uma compra de mercado, leva para a pessoa, facilite o dia da pessoa. Você vai fazer um grande diferencial na vida dela, com certeza. Então tenha essa sensibilidade, isso é importante. Servir, cuidar, amar, isso é importante na época que nós temos vivido. E eu às vezes, essa semana mesmo, eu fiquei sabendo de algumas atitudes de algumas pessoas lá do nosso bairro onde a gente mora, de cuidado com pessoas que estão com Covid, e me constrangeram, sabe? Atitudes de uns com os outros, de você aprender, sabe? Com isso e gerar uma certa reflexão em mim, da gente precisar ser menos egocêntrico, menos egoísta e ter o coração disposto a ajudar e enxergar a dor do próximo. Isso é importante para nós, né? Outra questão que eu queria abordar com vocês é que a família que é acometida pelo Covid, ela sofre também muito estigma, né? Às vezes a pessoa já encerrou aquela fase de transmissibilidade, de transmissão do vírus, e mesmo assim as pessoas ficam com receio de ter contato, né? De estar próximo, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a sensação de que você está com vírus e você pode passar para alguém é estranho, sabe? É uma sensação diferente que a gente nunca viveu. E até isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque isso abala o emocional também das pessoas. O estigma também com profissionais da saúde, profissionais que trabalham na linha de frente. Então, às vezes, tem pessoas que têm receio até mesmo de estar nesse contato próximo com esses profissionais, com medo, né, da doença, medo de pegar a doença, né? Agora, sim, por nós termos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a gente se pega muito pensando assim, por que será que Deus permitiu a gente estar vivendo tudo isso, né? Por que será que nós estamos vivenciando uma realidade como essa? E nós não conseguimos entender, não temos muitas respostas, mas isso nos leva a refletir como nós somos frágeis, né? Como a nossa saúde é frágil, como o nosso governo é frágil, como as finanças são frágeis, como um vírus é capaz de destabilizar um mundo, né? Então, essa fragilidade nos leva a pensar como nós somos limitados e como nós dependemos de um Deus tão forte, como nós dependemos de um Deus tão grande, tão soberano, né? E como nós somos pequeninos, sabe? Parece que nós estamos vivendo uma fase de que Deus estivesse colocando a gente assim no pó mesmo, para a gente ter algumas reflexões da nossa pequenez, né? Como nós somos pequeninos e como podemos às vezes ficar estagnados frente de um vírus, né? E lembrarmos de como dependemos de Deus, né? Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma pandemia, né? Outras epidemias já assolaram o mundo, isso não é muito novo, talvez é novo para nós que estamos vivendo, né? Nunca vivemos, né? A nossa geração em si, mas isso não é novo para o mundo, né? Deus, no olhar dele, já permitiu e vivenciou tudo isso, e já viu que, gente, outras épocas, outras gerações já vivenciaram situações de epidemia e de pandemia, né? Isso não é novo, mas para nós acaba amedrontando, acaba sendo novo. Mas eu percebo que nós estamos vivendo uma fase que a nossa arrogância está sendo quebrada, está sendo trabalhada. A gente perceber que a gente não tem o domínio de nada, a gente não tem o controle de nada.
Por exemplo, se você pegou Covid, você tem noção onde você pegou, quando você pegou? Nem isso a gente sabe. Às vezes a gente tem alguns pensamentos, eu acho que eu peguei do fulano de tal em tal situação, mas você não tem certeza absoluta não, né? Quem tem certeza absoluta realmente é Deus, que é soberano sobre todas as coisas, né? Algo que eu queria compartilhar com vocês é que a gente não pode também adotar uma postura de julgar a Deus, né? Por exemplo, alguns pensamentos assim, poxa, será que Deus está sendo insensível frente ao sofrimento humano? Nós temos que entender que nós não conhecemos os desígnios de Deus. Nós não conhecemos qual o objetivo de Deus ao tocar a saúde das pessoas mundialmente, tocar as finanças mundialmente. Nós não temos essa capacidade de falar qual o desígnio de Deus de tudo isso, né? Outra coisa, a gente não pode julgar as vítimas. Aquela coisa assim, mas a pessoa está passando por isso porque ela está pagando o que ela fez. Mentira, sabe? Essa pandemia, o vírus, ele acomete o justo e o injusto, né? A crise financeira, ela pode acometer o justo e o injusto, né? Agora, o diferencial é que se adoecermos ou passarmos por crises, nós temos o nosso amparo, o nosso conforto, que é o nosso Deus, que é soberano sobre o nosso sofrimento. E que nós dependemos dele. E se nós temos Cristo, independente do que passarmos ou o que perdermos, né? As coisas, elas podem ser menos pesadas, né? As coisas podem ser mais aliviadas e mais leves, né? Eu queria compartilhar com vocês uma passagem que eu vou ler na Bíblia, em Lucas, tá? Lucas, no capítulo 21, Jesus começa a falar sobre o final dos tempos, né? O princípio das dores, e tem um versículo que é o versículo 11, e ele fala assim, eu vou ler para vocês. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, se a gente for ler na Bíblia, a Bíblia diz que nós vivenciaríamos, sim, em algumas situações, em alguns momentos, terremotos, situações de pestes, pestilências, que seriam epidemias, né, causadas por vírus, bactérias, protozoários e outras coisas assim, períodos de fomes, períodos até de outras coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, isso já estava escrito na Bíblia, né? Agora, mais para baixo, no mesmo capítulo, diz assim, mas, no versículo 18, em Lucas 21, fala assim, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que o domínio de todas as coisas está na mão de Deus. Se Deus tem o domínio de qual fio da cabeça, do seu cabelo, caiu hoje, quantos fios caíram, imagine sobre todas as outras coisas da sua vida. Imagine em relação à sua saúde, às suas preocupações cotidianas, os seus medos, os seus temores, esse sentimento de fragilidade. Se Deus tem o domínio sobre os fios de cabelo da sua cabeça, ainda mais sobre tudo que nós temos vivenciado, né? Então, assim, esses dias eu li uma frase de Spurgeon e falava assim, vou ler para vocês. Quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça. E é isso, independente da fase que nós temos vivido, Deus é soberano e a gente precisa aprender a se acalmar nele. Isso é ter fé, a gente sossegar a nossa alma nele, independente se você está com Covid ou não, se você já perdeu ou não, se você está passando por uma crise ou não. Você tem que aprender a sossegar a sua alma,
na soberania de um Deus que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Às vezes nós não temos as respostas, nós não temos o porquê de tudo, mas nós temos que aprender que nós estamos sobre o cuidado de um Deus que é soberano sobre tudo que nós temos vivido. E assim a gente consegue desfrutar de dias melhores. E assim a gente consegue aquietar a nossa alma, sossegar a nossa alma diante de um Deus que é poderoso, já que nós somos frágeis. Nós temos fé num Deus poderoso que acalma o nosso coração. Eu acho que é só. Era isso que eu queria deixar e compartilhar com vocês. Glórias a Deus. Que explicação muito bem pautada, focada. Tivemos bastante pessoas aqui, bastante irmãos no chat dizendo exatamente isso, a explicação, sabe? E quando a gente escuta a explicação dessa maneira, a gente consegue ver a realidade, né? Até então, às vezes, parecia que está de olho fechado e aí você escuta, você fala, bom, isso é realidade. Bom, vamos para as perguntas. A nossa irmã Cíntia, ela pergunta assim, eu vou primeiro aqui as perguntas do chat e aí tem perguntas no WhatsApp. Boa noite, doutora Priscila. Você acredita que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid-19 serão os mais prejudicados mentalmente no futuro? Eu não digo os mais prejudicados, mas eu digo que eles estão numa exposição de estafa e de cansaço e de risco a longo prazo e que isso coopera para um adoecimento mental muito maior, com certeza. Tanto é que essa semana a gente participa de um grupo do WhatsApp dos médicos da cidade e um dos colegas mandou mensagem pedindo ajuda, recrutando mais profissionais para estarem trabalhando. Isso demonstra que realmente existe essa necessidade de ser ajudado, que existe um cansaço sim, porque não é um trabalhar de um mês, né, gente? Nós estamos em 1 ano na batalha, né? E é 1 ano tanto para os médicos, né, e toda uma classe de brasileiros e de pessoas do mundo, né? Cada um no seu papel, na sua função, sofre, né, doutora? Na sua Priscila? realidade, Na né? sua realidade, é isso mesmo. Exatamente. Bom, uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. Qual a importância das disciplinas espirituais, abre um parêntese, oração, Bíblia, comunhão com os irmãos, para vencer os problemas da mente em meio à pandemia? A gente sabe e já está comprovado que pessoas que têm fé, que têm um relacionamento com Deus e que vivem em comunidade, que a igreja traz isso, né? Esse relacionamento de comunidade, isso é protetor para a saúde mental. Então isso está comprovado na medicina, tá? Eu não estou espiritualizando tudo, não. Isso está comprovado na medicina. Então, isso tudo tem um fator protetor na saúde mental das pessoas. Então, isso é de suma importância, tá? A questão da fé, do relacionamento com Deus, viver em comunidade, o relacionamento com Deus em relação à Bíblia, à oração, tudo isso tem um fator e um peso muito importante como proteção para a saúde mental. E se a gente for ver, em Deus a gente tem esperança. A gente renova a nossa paz, a gente sossega a nossa alma, a gente acalma a nossa ansiedade, né? Com relacionamentos, amigos e comunidade, igreja, a gente se sente cuidado. A gente um dia, se a gente não está bem um dia, a gente recebe uma palavra e um conforto do irmão e a gente se fortalece. Então tudo isso é muito bom para a nossa saúde mental, né? Exatamente. Mateus 6,33, Jesus fala bastante sobre essa questão da ansiedade, né, de buscar o reino. Realmente a fé ela é essencial. Uma outra pergunta aqui pelo WhatsApp: quais os sintomas de alguém que perdeu o equilíbrio devido ao medo excessivo do Covid? Sintomas que a gente percebe que emocionalmente você precisa já procurar ajuda. Insônia, às vezes alteração do seu apetite, ou comer em excesso, ou falta de apetite.
desânimo, angústia, um aperto no peito, um nó na garganta, às vezes umas vontades de chorar que não dá para segurar e não tem muita explicação, tremor, às vezes uma sensação de falta de ar, que mais? Eu acho que basicamente são esses sintomas. Às vezes sente uma sensação de palpitação, coração mais acelerado, pensamentos muito acelerados, um certo pessimismo ao olhar tudo, ao encarar tudo, né? Basicamente é isso. A gente percebe que você já está sofrendo com sintomas físicos, que são reflexos da sua questão emocional. E aí eu te aconselho procurar ajuda profissional, tá? Tanto com um psicólogo ou psiquiatra. Mais uma pergunta do WhatsApp. Como agir quando somos atacados por aquelas crises de ansiedade que provocam sufocamento, dor no peito, que trazem esses pontos que a senhora tratou? Olha, a gente tem que entender que existe um tratamento medicamentoso e existe essas outras coisas que eu relatei durante a nossa conversa e o nosso bate-papo, que não necessariamente são medicamentosas, mas que auxiliam a melhorar seu nível de ansiedade e de estresse. Então, por exemplo, a prática de atividade física, momentos de lazer, artesanato, mexer com plantas, momentos de descanso, de fazer coisas prazerosas e gostosas para você, ler um bom livro, essa questão que nós acabamos de falar da fé, do relacionamento com Deus, estar com pessoas que te ajudem, né? Nem que seja online, que seja por uma mensagem, controlar o uso de cafeína, por exemplo, excesso de café, tereré, Coca-Cola, chamate, energético. Então, tudo isso você acaba auxiliando para desacelerar o seu nível de ansiedade. Lembrando que em casos extremos, às vezes, auxiliado, concomitante a isso tudo, né? A gente precisa entrar com remédio, tá? Por isso que eu falei, quando você perceber que você está num nível já de estresse grande, num nível de ansiedade grande, procura um profissional. Não necessariamente você procurar um profissional para ele já entrar com uma medicação para você, mas para ele avaliar se há necessidade ou não, tá? Até puxando nisso que a senhora está falando, às vezes as pessoas hoje ainda têm um medo, um estigma de procurar o profissional na área de psiquiatria e psicologia. Então, a senhora incentiva que a pessoa procure. Existe aquele estigma de que psiquiatra ou psicólogo é coisa de doido. Existe também o medo de entrar e precisar tomar remédio, né? Ainda mais nós como cristãos, né? Imagina, eu como cristã vou precisar tomar uma medicação, né? Então, assim, o medo de ter que ficar tomando remédio a vida inteira, de ficar dependente de uma medicação. E, gente, não é bem assim. A realidade não é assim, né? Converse com um profissional, você vai ver, existe tempos de tratamento. É claro que existem doenças psíquicas crônicas, de maior gravidade, que vão necessitar de tratamento contínuo. Mas nós estamos falando de crises de ansiedade, nós estamos falando de coisas mais leves comparadas a outras gravidades, como esquizofrenia e outras coisas assim. Então, procure um profissional e esclareça, né? Eu acho que vale a pena. Uma pergunta eu achei bastante interessante aqui no chat, da Sara Mota, que ela pergunta sobre as crianças, a saúde mental das crianças. Você acredita que está sendo afetada? E aí eu até faço um adendo. Como ajudar as nossas crianças nesses isolamentos, né? O que a gente pode fazer? Não tem sido fácil realmente para as nossas crianças. Como eu estava falando durante o nosso bate-papo, crianças e adolescentes têm essa necessidade de se relacionar, né? E privar eles de tudo isso tem abalado eles, sim, né? Em casa nós temos 3 crianças, então a gente tem essa preocupação intensa assim com eles. Nós estamos tendo que colocar horários e ter um controle maior com o uso de celular e jogos, porque se a gente não colocar isso,
eles têm a necessidade todo momento de pegar um celular ou um joguinho e deixar de brincar realmente, né? Então assim, nós estamos tendo que ter um cuidado maior com as crianças, não só isso, né? Um cuidado maior em relação aos estudos, a questão da fé das crianças também. Gente, se a gente for ver, muitas crianças estão privadas de ir numa igreja, de serem acompanhadas numa escola dominical, numa salinha das crianças da igreja, serem ensinadas por um ano, né? Muitos pais não se sentem seguros de trazer uma criança para a igreja, por exemplo, frente às limitações da criança de entender, né, essa questão de poder ou não mexer com uma máscara, relar no chão, entrar em contato com outras crianças. Então, toda essa questão também de deixar a criança em casa, você não trabalhar com a criança ensinos cristãos, ensinar a Bíblia para o seu filho dentro de casa, e isso pode sim gerar consequências neles, né? Pensa, quanto maior a exposição dessa ausência de coisas tão essenciais para os nossos filhos, é preocupante, né? Uma outra coisa é gerar alguns encontros, né? Sejam dos nossos filhos ou virtuais com outras crianças, ou não deixar de comemorar um aniversário de uma criança que eles gostam demais, né? De nem que seja um drive-thru para os nossos filhos ganharem uns presentes e eles ficarem felizes. Então assim, várias coisas pequenas que a gente não pode deixar de olhar para as crianças e tentar esse cuidado para não roubar a infância deles também frente a uma pandemia, né? Realmente. Se para os adultos é difícil, imagina para a criança entender, né? Uma pergunta que veio aqui pelo WhatsApp. É legal quando vem bastante pergunta assim, quer dizer que o assunto, né, gerou bastante informação. Doutora Priscila, visto que já está evidente no meio dessa pandemia a guerra política, que infelizmente politizou-se, né? Até isso, o quanto pode ajudar a vencer os problemas mentais, ficando longe das informações e guerras políticas na TV, aí eu acrescento, Facebook, Instagram, tudo isso. A guerra política que, né, acaba fomentando ainda mais uma certa ira, raiva, e aí a gente tem que pensar um pouco assim, será que eu tenho que me envolver com isso? Será que eu tenho um equilíbrio também para me envolver com isso? Ou isso vai aguçar alguns sentimentos dentro de mim que não me farão bem? Então esse filtro vai muito de você, de saber se você tem esse equilíbrio para você conseguir lidar melhor ou lidar bem com a situação ou não. Agora, se vai fomentar uma raiva e uma ira muito grande dentro de você, é aquilo que eu falei, saiba filtrar o que vai chegar nos seus ouvidos, saiba se proteger. E será que vai ser tão bom para o teu emocional? Né? Então vai de você saber até onde você consegue ou não. Essa politização, principalmente em Facebook e WhatsApp, tem gerado tem destruído bastante famílias, né? Isso já vem de alguns anos, mas agora aumentou. O ser humano, ele não é capaz de absorver tanta informação quanto hoje nós temos, né? Eu acho que essas informações acabam gerando pessoas mais depressivas, mais ansiosas. Você falou na palestra, mas precisamos ter disciplina para olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram, porque hoje é engraçado, você passa na rua, as pessoas estão assim em todo lugar. Realmente tem que ser crítico, temos que ser disciplinados. Sim, eu até li relatos sobre isso. E o que as pessoas, os profissionais, os estudiosos têm orientado é você colocar horário específico para ir para a informação, tá? Porque se você não tiver essa disciplina, o celular vai fazer um barulhinho e você vai pegar ele na mão. E isso não é fácil, gente. Essa disciplina não é fácil, porque está muito já incrustada em todos nós,
né? Mas se você for ver, a todo tempo, o seu cérebro está em alerta para a próxima mensagem que vai chegar, né? Outra coisa, essa exposição a esse turbilhão de informações, muitas vezes nos expõe a fake news, né? Sim. Então, assim, há notícias que não são reais, não são verdadeiras e que às vezes você passa para frente algo que não é real. E a gente tem que ter um cuidado com isso. Sim. Passa para frente, tem o seu período de raiva ali, né? Que você olha um negócio, aí depois você vai ver que não era. A informação, na verdade, está desinformando a gente hoje em dia, né? O nosso irmão Jai Neves. Eu conheço. Conhece? Ele mandou assim: muito grave as crianças estarem longe da escola dominical, do culto, longe do ensino cristão bíblico. O culto doméstico ajuda? Sim, esse culto doméstico é essencial, né? Quando a gente fala de culto doméstico, o que seria? Né? Que às vezes nós temos a nossa formação aqui dentro da igreja e o pastor nos ensina demais, mas às vezes tem algumas pessoas que estão nos acompanhando e não necessariamente são da igreja. O culto doméstico que a gente fala é você ter momentos em família, que você vai orar em família, que você vai ler a Bíblia em família, você vai compartilhar em família sobre Deus, sobre a Bíblia. Vocês vão louvar juntos, vocês vão aprender a se ouvir juntos. Então, um culto doméstico, você fala assim para o filho: filho, você quer algum pedido de oração? Você quer que a gente ore por alguma coisa? E isso é importante porque você acaba ouvindo o coração do seu filho, né? Vamos orar, vamos fazer uma oração juntos? Vamos ler uma passagem da Bíblia juntos? Isso é importante. Você ensina a criança, né, que esse é o papel real da família. A gente muitas vezes joga isso para a igreja, como se a igreja fosse responsável em ensinar isso, mas nós temos que fazer isso dentro de casa. A responsabilidade é nossa, como família. E quando a gente executa isso, além de dar esse ensinamento para os nossos e ter esse momento com Deus em família, a gente escuta o coração do outro. E isso nos aproxima. Amém. Escutar o coração das crianças, isso é muito bonito no momento da oração, muito importante. Temos bastante pessoas aqui elogiando a questão de que a palavra, da maneira como está falada, está trazendo a realidade e ela está se vendo nisso. Glória a Deus por isso, né? A Regina Salomão, você conhece também? Ela disse que quando teve Covid também ficou emocionalmente frágil. E eu também tive Covid, né? Minha família inteira. E realmente já tem, doutora, algum tipo de específico que quando você tem Covid você fica abalado emocionalmente mesmo, porque realmente chega a confundir certo tipo de pensamento, depressivo, ansioso. E aí eu ouvi falar sobre assim, realmente o Covid traz isso. Isso é verdade? Isso é mentira? Como que é isso? A gente tem observado, eu tenho observado na prática do consultório, né? Porque já que a doença é tudo muito nova, você não tem muitos estudos que vão comprovar a relação do Covid com adoecimento mental e psíquico. Mas eu tenho observado na prática que uma pessoa, quando ela pega o Covid, frente a tudo que a gente tem escutado, e você vê que o Covid chegou na sua casa, isso gera um desespero na pessoa, né? Essa sensação de falta de controle da situação intensifica a ansiedade da pessoa. E algo que eu tenho observado, que o pós-Covid, em algumas pessoas que têm uma certa predisposição a quadro depressivo, acabam entrando em depressão. Isso a gente vê no quadro da dengue, isso a gente já sabia e tem estudos que comprovam que o pós-dengue, em pacientes que já têm uma predisposição à depressão, acaba reagudizando a doença ou desencadeando a doença em si, que é o quadro depressivo. E a gente tem observado que o Covid também tem feito isso. Estou respondendo que as perguntas estão chegando e bastante. Vamos lá. Márcia Aguiar pergunta: devido ao aumento da violência doméstica, que também é um tem dado, acontecido, tem acontecido, né?
Quais as medidas que o poder público poderia implantar para tentar diminuir esse índice, ajudando as famílias a viver em harmonia? É bem complexo, né? Uma coisa que a gente tem que desenvolver e encorajar nas mulheres é delas aprenderem a falar, elas aprenderem a pedir ajuda. Muitas mulheres sofrem violência doméstica e se calam. E hoje a gente sabe que existe sim ajuda para essas mulheres, tá? Então, o que eu acho básico, que a gente precisa fortalecer, é que não é errado você pedir ajuda se você foi agredida. Você precisa sim verbalizar isso para alguém. E você precisa ser encorajada para você ser ajudada. Agora, trabalhar isso dentro de casa, trabalhar o agressor, existem várias formas disso. A gente sabe, nós que temos um relacionamento com Deus, a gente sabe que uma pessoa, quando ela se aproxima de Deus, ela começa a ter um domínio próprio maior sobre a sua irritabilidade, sobre a sua impulsividade, sobre esses rompantes de raiva. Então a gente sabe que a fé, o relacionamento com Deus auxilia muito, né? Mas não necessariamente, às vezes, o agressor tem isso. Às vezes a mulher agredida tem, mas o agressor não, né? Mas encorajar a mulher a pedir ajuda e verbalizar o que ela está vivenciando é algo importante para ela sair desse vício ou ciclo de agressão. Muito triste, né? Porque já estamos vivendo uma situação de calamidade e, na verdade, esse isolamento acaba gerando isso mesmo, né? Igual você falou. Realmente é muito triste. A nossa irmã Bruna mandou aqui pelo WhatsApp mais uma pergunta. Quando a pessoa tem Covid, como funciona esse preconceito que as pessoas estão tendo com amigo ou ente familiar? Aí ela ressalta. A pessoa que teve Covid não tem culpa de ter contraído esse vírus. Parece-me que quando você fala que teve Covid, parece que as pessoas já até se afastam e falam, pô, você é culpado. Principalmente aqueles que precisam sair para trabalhar. Porque aí hoje virou essa divisão no Brasil, né? Os que podem ficar em casa e os que precisam trabalhar, digamos assim. E aí gera esse conflito. Ela pergunta... Primeiro de tudo, a gente tem que ter o cuidado de julgar as pessoas, né? A pessoa pegou Covid, não é porque ela não necessariamente não se cuidou. Ah, você não se cuidou, por isso que você pegou. Você fica andando, sassaricando por aí. Gente, quantos casos a gente vê que a pessoa se cuida demais, mal sai de casa e pega o Covid, tá? A gente não tem o domínio sobre todas as coisas. Lembra que nós conversamos sobre isso? E então, não podemos julgar as pessoas. Outra coisa, nós temos que entender que a transmissibilidade do vírus, ela ocorre, o que é pedido hoje, né, é um isolamento de 10 dias a partir do primeiro dia do sintoma. Então, realmente esse isolamento deve acontecer, porque o paciente pode estar transmitindo o vírus. Agora, terminando esse isolamento, não é porque ele está tossindo ou ele ainda está com algum sintoma, ele está transmitindo. Eu, particularmente, quando eu tive Covid, eu terminei o isolamento, eu estava bem e depois começou uma tosse. E essa tosse, eu ficava constrangida de estar nos lugares e tossindo. E as pessoas saberem que eu já peguei Covid e eu estava tossindo, e eu ficava constrangida com a situação. Por quê? Com medo de, às vezes, alguém julgar que você está ali e você vai transmitir o vírus para a pessoa. Então, a gente tem que ter um cuidado realmente com isso, né? Porque não é fácil você estar com Covid e você ser interpretado como uma ameaça para alguém. Isso é difícil. Né? Parece-me que é a lepra dos tempos bíblicos, né? Justamente. Né? Vamos ter que ter cidades de refúgio para os caras que estão com Covid, né? Você citou que até a tosse hoje, mesmo você estar sem Covid, você tossir. Todo mundo pra você, né? É assustador, né? ou quando você tem a experiência de, sem querer, esquecer a máscara, parece que todo mundo te pune, né? Acontece, justamente. Né? Acontece. Uma pergunta também muito pertinente, porque as informações e as desinformações estão muito mescladas. Quais os exames que as pessoas que tiveram Covid devem fazer para avaliar a sua saúde psicológica e neurológica? Tá. Entendam que a saúde psicológica,
ela não é detectada em exames. Então não adianta você fazer um eletroencefalograma, não adianta você fazer uma tomografia da cabeça, uma ressonância da cabeça, que isso não vai sair no exame se você está com um problema psíquico, emocional. O diagnóstico é feito clinicamente, com os sintomas que você vai trazer para o profissional que vai te acolher, tá? Então o diagnóstico, não necessariamente você precisa fazer um exame para esse diagnóstico ser palpável. O diagnóstico é clínico, tá certo? É isso. Porque muita informação hoje, você termina o Covid, exemplo, termina os 10 a 14 dias, né? E você, parece que você já é empurrado, não, tem que voltar a trabalhar, tenho que e você não faz nenhum exame, não vai ver. E eu, por exemplo, quando eu tive, doutora, eu fiquei quase 30 dias extremamente mal, não conseguia, eu tinha muita dor nas pernas, no corpo. Falei, meu Deus, será que, né, a gente tá, eu e a Suzane, né, eu não conseguia, eu saía para trabalhar, voltava à tarde, porque eu não estava aguentando. E aí foi quando, por incentivo do nosso pastor, ele falou, André, vamos procuramos alguns médicos, fizemos alguns exames. Então é necessário, né, a pessoa tem Nós temos que ter esse cuidado clínico. Não quer dizer que aquele período de 10 dias de isolamento encerrou, que a doença encerrou. Encerrou a transmissão do vírus, mas você tem que entender que você tem que continuar acompanhando a afecção pulmonar sua, e valorizar o desânimo, a fraqueza, a sensação de fraqueza, de indisposição, de dor no corpo, de dor de cabeça que o vírus traz, né? A tosse, que muitas vezes pode durar meses. Tá? A perda, tanto é que a gente vê a perda do olfato, do paladar, às vezes pode demorar até 3 meses para voltar. Então, não necessariamente que você não está mais transmitindo, que você então está sem sintomas. Não é isso. Então, os sintomas às vezes podem continuar e em cada paciente acaba perdurando um período, né? E a gente tem que valorizar isso, né? Sim. Não pode padronizar, né? Não pode. Uma pergunta da nossa irmã Eulinda, domínio próprio, ela faz um domínio próprio que Deus nos dê em nome de Jesus Cristo, e ela faz a pergunta, o que fazer quando temos um pico de ansiedade, batedeira, respiração ofegante, então um pico aí de ansiedade, o que fazer no momento? A gente tem que entender que se esse pico de ansiedade ocorrer uma vez, você, no momento, você tem que trabalhar uma técnica de respiração, respirar fundo, soltar pela boca. Você pode pegar até um saquinho plástico e fazer isso dentro de um saquinho para você não ficar puxando tanto oxigênio e hiperoxigenar o teu cérebro e acabar gerando depois uma sensação de tontura e mal-estar, tá? Então, isso são algumas técnicas. Tomar um banho, tá? Quente, tentar relaxar, toma um chá de cidreira, de camomila, um suco de maracujá. Tenta fazer uma caminhada, uma atividade física no momento para te ajudar a relaxar. Então nós temos, liga um louvor que vai te acalmar. Nós temos vários mecanismos para te acalmar. Porém, se isso começar a acontecer recorrente, você vai precisar procurar um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar. E aí você tem um auxílio, uma ajuda e uma intervenção a mais do que essas alternativas, como eu falei. Eu acho que eu vou fazer a última pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, corre aí, porque já vai dar 7 horas. Tem muitos casos, muitas pessoas que levam o isolamento a sério, né? Só que como saber quando está passando do levar a sério e está virando um transtorno? Porque a gente acompanha bastante pessoas que as pessoas talvez estão passando do limite. E isso pode gerar também alguma consequência futura. A gente percebe que o isolamento, isso tudo é muito importante. Porém, realmente, tem pessoas que, pelo pânico, por esse pavor, acabam se enclausurando. E é aquilo que a gente conversou. Uma coisa é você adotar esse estilo de vida por 1 mês, 2 meses. Outra coisa é você estender isso. E esse estender, ele pode sim te levar a um adoecimento psíquico e mental. Entenda que nós não estamos falando aqui para você não cumprir o isolamento.
Não é isso. Mas nós estamos falando de pessoas que realmente acabam se isolando fixamente, de não conseguir pôr o pé na calçada de casa por meses, tá? E isso leva a um adoecimento, sim, psíquico a esse paciente. Exatamente, porque... Dá licença, para você ter uma noção, eu acolhi uma paciente minha, antiga, e que a gente faz um acompanhamento há um tempo, porque ela tem uma certa doença que ela precisa sempre estar sendo acompanhada. O ano passado inteiro, ela deixou de vir consultar por causa de medo de sair de casa. Então, ela deixou de fazer exames, de cuidar da saúde, por medo de sair de casa. Então, aquilo que deveria ser um benefício acaba sendo um malefício para ela, né? Porque, assim, fui no seu consultório várias vezes, vocês trabalham com todos os protocolos, né, de sanitização, de higienização. É um lugar onde a pessoa pode ir com segurança e voltar. Né? Então, de fato é isso, né? O benefício se tornando malefício na vida das pessoas. E a preocupação é que Deus abençoe que isso logo passe, né? Não sabemos quando, mas que com a graça de Deus passe. Quando passar, como que essa pessoa vai conseguir voltar ao normal? Você acha que pessoas vão precisar procurar psiquiatras, psicólogos, ter um acompanhamento para voltar ao normal? Justamente, né? É aquela coisa, já foi difícil para a pessoa entrar numa nova rotina. Aí de repente você fala assim, agora você vai inverter essa rotina. Será que vai ser fácil? E rotina, nós estamos falando de rotina rígida, como esse exemplo, né? Bem rígida, rigorosa, de isolamento rígido. Esse voltar depois, essa socialização depois vai ser fácil? Ou ela vai precisar ser ajudada? Né? Imagina uma pessoa sozinha em casa, às vezes que não, um marido ou uma esposa, sozinho. Imagina para você conseguir voltar. Às vezes você tem ali o seu cônjuge, seus filhos, talvez te leve, né? Então é muito preocupante. Uma última pergunta, são 19 horas. Olá, doutora, eu tenho muita ansiedade, mas isso piorou no período da pandemia, pós-pandemia, ainda não acabou, né? Eu já tinha problemas para sair de casa, agora estou pior, não quero sair de jeito nenhum, tive Covid também. É um caso, bem assim, o que nós estamos comentando, né? Que precisa de um acompanhamento. A gente vê que tem muitos pacientes que acabam tendo fobia social. O paciente, às vezes, o paciente depressivo, ele tende também a um certo isolamento social. E com a pandemia, acaba realmente intensificando e agravando. E aí a gente percebe um aumento do sofrimento, né, da pessoa. E é por isso que a pessoa precisa ser ajudada, procurar ajuda para que esse nível de sofrimento reduza e a pessoa consiga viver dias melhores, né? Podemos falar que esse é o papel da igreja, da comunidade, né? Comunidade, quando eu digo a igreja, nós como igreja de Cristo, de estarmos estendendo as mãos e ajudando essas pessoas, né? Sim. Esse acompanhamento pastoral, esse acompanhamento dos irmãos, a gente precisa estender esse papel e essa função da igreja a essas pessoas. Isso é importante? Demais, né? E eu quero mais uma vez encorajar você a cuidar de alguém, a mandar uma mensagem, a se preocupar com pessoas. Se a gente cuidar um dos outros, não vai sobrecarregar um pastor, não vai sobrecarregar um líder, né? Porque a gente vai estar executando essa questão de cuidado mútuo, né? Isso vai ser bom para você e você vai fazer um diferencial na vida de alguém. Então não é só ajuda de alimentos, que isso nós falamos e é necessário, ainda mais na crise financeira que nós temos vivido, mas essa ajuda e esse cuidado de amparo, de cuidado emocional, isso é importante. Muito. Jesus fez um milagre, né? Pedro ressuscitou Tabita, ele ressuscita e depois diz, dê de comer, a parte espiritual e depois a parte legal. A última pergunta mesmo, meus irmãos, senão nós vamos ficar aqui até, não vai ter jeito. E porque é uma pergunta que não falamos sobre, para as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Agora falar da perca, porque estamos
Tem muita gente, infelizmente, perdendo a vida para esse vírus e não puderam velar, né, ter as últimas condolências, se despedir de maneira apropriada. Qual a consequência disso no futuro? Isso é muito sério. Eu até ia falar isso durante a nossa palestra e eu esqueci de falar. Você sabe que a questão de você velar uma pessoa, isso é importante para o luto, para você conseguir digerir o luto. É importante para você conseguir vivenciar o luto. Então, a falta do velório, né, daquele momento de despedida, entendeu? Isso faz realmente um desfalque aí nesse processo do luto que nós temos aí psiquicamente, entendeu? Não quer dizer que você então perdeu alguém e não pôde velar, você não vai conseguir passar pelas fases do luto, não é isso. Mas existe sim um fator importante que, pelo fato de você não vivenciar um velório, né, um enterro igual a gente está acostumado culturalmente, isso sim reflete nas fases que você acaba passando do luto psiquicamente falando. Muito triste você não poder fazer uma homenagem ali, as últimas né? condolências, ali você está... que culturalmente isso está, né? E isso, igual você falou, não é, principalmente no nosso contexto, não é pela pessoa que faleceu, mas por aqueles que estão ali. É necessário chorar. Justamente. A Bíblia diz, chorar é com que choram, você tem que chorar. Sim, né? Senão depois isso causa muitas consequências. Né? Só acabou, meus irmãos, foi a última pergunta. Realmente não temos mais tempo. Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, não podemos. Temos o toque de recolher às 8. O nosso irmão Felipe, que é o marido da nossa irmã Vandressa, que está em Uberlândia, mandou um abraço a toda a comunidade cristã. Ele está assistindo, agradecendo muito a Deus pelo bate-papo e pela palestra, que foi excelente, excelente. Algo gracioso de Deus, da parte de Deus para nós, para todos que estão nos acompanhando. Tenho certeza disso. Nós tivemos bastante pessoas aqui dizendo novamente, estão vivenciando todas as palavras naquilo que eles estão na vida deles. Então isso é ótimo. Isso é Deus falando através da senhora, doutora. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar por aqui. Vamos tentar marcar mais algumas palestras com a doutora Priscila, com certeza. Quer se despedir? Queria agradecer, foi muito bom estar aqui, né, com vocês hoje à noite. Um beijo aí a todo mundo, recebam o meu carinho e se precisarem, eu estou à disposição, contem comigo para que eu possa estar sendo um mecanismo aí de ajuda e de auxílio de alguma forma na vida de cada um, tá certo? Precisamos encerrar porque o nosso irmão Jai mandou que o Levi está falando, cadê a mamãe? Tá vendo? Está perguntando, né? E eles querem jantar. Então, tá vendo? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que toda essa palestra, toda essa conversa, todo esse bate-papo possa ter edificado e edificado muito você, a sua casa, em tudo isso que você possa estar passando nesse momento, que realmente é difícil. Conte com a comunidade cristã da graça, a pessoa do pastor Neto e todos os nossos irmãos aqui, com as orações que temos orado constantemente, tá? Você que precisar de às vezes um acompanhamento mais próximo, estamos aqui e que Deus abençoe todos vocês. Ficam com Deus.